Oi, gente. Estamos começando mais um Bluecast. Esse é um Bluecast diferente porque os apresentadores estão como entrevistados e eu e mais duas pessoas que vocês ainda vão saber quem são, vamos tocar o podcast hoje. Então, eu sou a Larissa, faço parte do time de Accounts e Sucesso do Cliente. Tô aqui para representar eles. Como que vai funcionar a dinâmica de hoje? Tá lendo as perguntas. Nós pegamos um formulário, enviamos para cada time, todos do time responderam e esse formulário tinha 3 colunas. Uma para preencher perguntas para fazer para o Celso, outra para o Rô, outra para o Gaps. Então, essas perguntas podem ser, tipo, coisas como hobby ou como sobre onde a Blue. Vocês nasceram? E... Tá ali, eu já vi. E também entre outros, né? Então tá bom. Vamos lá, você tem alguma dúvida? Pode começar? Até agora, sem dúvidas. Então tá. As primeiras perguntas são gerais. Então, a gente vai ter 3 blocos. Então, vão ser perguntas específicas para uma pessoa em cada bloco e também vão ter perguntas gerais para os 3 responderem. Onde vocês nasceram? Não. Então, vamos lá. Onde vocês... Vamos lá, onde vocês nasceram? Ai. Depois pode. Quem vai começar? São Caetano. Se você já sabe, São Caetano? ele nasceu em São Caetano. Ah, não sabia, não. Mentira. Sei lá, não. Bom, eu nasci em São Bernardo. São Você, Paulo, Gabs. capital. São Paulo. E vocês Eu também, têm São irmãos? Paulo. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E você, Rô? Eu tenho uma irmã, meia-irmã. Eu não tenho nada. E como... Ah, tudo bem, Gabs, você não vai participar muito desse, mas como que é a relação de vocês, hein, com os irmãos? Que relação de irmão, é normal. Não, mas Dá eles são mais tapa. Não, eu tenho um mais novo, 15 anos mais novo, e uma irmã mais velha de 1 ano mais velha. 15 anos mais novo, eu também. 15 anos. Tive um irmão quando eu tinha 15 anos. Olha que coisa, né? Top. Gente, tô nervosa. Vai, Rô, fala aí. Eu tenho uma irmã. Ela é filha do primeiro casamento do meu pai. Mas quando eu era mais jovem, a gente até tinha um pouco de contato. Depois que a gente ficou adulto, não teve muito mais contato. Eles não se dão muito bem, a minha irmã e meu pai. E depois de um tempo ela foi morar fora também, ela foi morar nos Estados Unidos. E então a gente não tem muito contato, não. Caraca, não tem muita relação. Nem pra você visitar ela pra ganhar um green card. E você, Gabs, como é sua vida tendo filho único? Eu também era muito Cresci boa. sozinho. Mentira. Mas você tinha outras pessoas, não tinha? Não, então, eu tenho um monte de primos que são da mesma faixa etária, tipo, diferença de no máximo 4 anos. E a gente morava no mesmo bairro com questão a diferença de poucas ruas. Então a gente cresceu todo mundo junto. Eu era vizinho da minha avó e todo mundo ia pra casa da minha avó praticamente todos os dias. Então, por mais que eu não tive irmãos, eu cresci praticamente com meus primos como irmãos. Porque a gente se juntava literalmente todos os dias, fosse almoço ou janta ou alguma coisa, a gente tava junto. E você estava junto também? Não, porque eu não tinha ninguém da minha idade especificamente. Aí na minha escola eu tinha 2 primos que estudaram na mesma escola que eu, mas eles eram 3 anos mais velhos, e aí tem aquele negócio deles estarem com a turminha deles. Mas foi isso. Eu também não estudei junto, mas e aí, como que foi? Quando você Como foi teve o um quê? irmão mais novo, assim? Como que foi a experiência? Não mudou muita coisa, não. Eu já trabalhava. Eu trabalho desde os 14 anos, então, tipo, eu acabei não convivendo muito. Começou a ficar um pouco chato quando ele começou a jogar Minecraft e ficava gritando, sabe? No microfone. Nessa época eu ainda peguei um pouco quando eu morava com ele. Mas desculpa um pouco minha, porque eu que apresentei o Minecraft pra ele. Mas o agora tempo quer julgar. passou. Não dá, Não, né? o tempo passou. Hoje ele trabalha na Open, ele é estagiário lá na Open. Caraca, Então ele que seguiu legal. um pouco meus passos aí de programação. Por algum momento ele quis ser advogado, por algum momento ele quis ser médico. E aí no fim ele falou assim, pô, vou virar programador que dá mais dinheiro. E hoje dá mais dinheiro. Real. Não queria falar nada. E ele tá hoje trabalhando lá na Open. Minha irmã é um caso à parte. Porque ela... Como que eu posso dizer?
É muito complicado eu falar da minha irmã. Porque é totalmente o oposto do Celso. Entendeu? Então, tipo, tem o meu lado empreendedor, minha irmã é o lado Bolsa Família, sabe? Entendi. É isso. Então, não tem muito... eu já resumi um pouquinho minha irmã. Mas obviamente, eu gosto muito dela, se ela estiver assistindo isso. Mas é que, né, tem um lado empreendedorismo, tem um lado, né, enfim. Mas vocês sempre tiveram, tipo, a mesma... Por exemplo, você falou que sua irmã seguiu um caminho, seu irmão outro, bem parecido com o seu. Quando vocês eram mais novos, por exemplo, vocês sempre quiseram ser quem vocês são hoje? Ou vocês tinham outros sonhos totalmente nada a ver? Ah, não sei, minha irmã, ela tem 8 anos que ela estudou inglês durante 8 anos. Ela fez lá os cursos e tudo mais. E, tipo... Porque minha irmã era menina, né? E menina resolvia tudo. Ela tinha aparelho, ela tinha todas as coisinhas pra... tipo assim, eu era o filho feio da família. Não que tenha mudado, mas depois nasceu meu irmão, ele assumiu esse posto. E aí, tipo, mas minha irmã, ela tinha... o investimento foi mais na minha irmã. E, tipo, caralhos... Ela não engatou, tá ligado? Tipo, ela não foi assim. Não foi uma pessoa que desenvolveu a questão de trabalho e tudo mais. Apesar de ser muito inteligente, ela é muito preguiçosa. Eu tenho que falar, minha irmã, foda-se. E... Depois ela vai ver isso. Hã? Ela vai ver isso. Talvez veja, mas não tem problema. Eu tenho que ser honesto, ela sabe o que eu penso disso daí. E, enfim, e aí, obviamente, minha irmã também foi mãe muito jovem. Minha irmã foi mãe com 18 anos. E, inclusive, tem uma curiosidade, minha irmã já passou no Super Nanny. Mentira. Sim. Meu, eu adorava ver isso. E minha mãe falava assim, se você não se comportar se você ficar assim, você vai ficar de castigo também. Igual a mulher do Super Nanny, vou ligar pra ela. Foi... Quantos você tem? Tenho 21. Eita porra. Nossa, faz tempo, né? Então faz tempo. A sua irmã passou como mãe já. Passou como mãe. Mentira, Que na época ela tinha como mãe? Como mãe. Caraca. Você não tá entendendo. E aí, tipo, eu já tinha meus 2 sobrinhos, né? A Gabi e o Felipe, e depois veio o Samuel. Ou seja, tem 3 sobrinhos. Ela é um ano mais velha que eu. Não que, de novo, seja um problema, mas... de fato, pra mulher acaba prejudicando a carreira. E o meu cunhado, ele é meio encostado. Então, tipo, não dá pra falar que... Nossa, né? Tipo, ele desenvolveu a família e tudo mais. Mas faz parte da vida, escolha de cada um. Hoje eles moram lá em Minas, lá perto dos meus pais, dos meus avós. Então, tem uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Então a sua família fica em Minas, todo mundo? Eles mudaram pra lá. A família de vocês também? Não, todo mundo de São Paulo? Tá em São Paulo. Meus pais se mudaram pro interior em 2017. É mesmo? Pra Minas também? Não, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Cidade de Taubaté, 1h30, 2 Mas horas. você vai ver ele sempre? Pelo menos a cada 15 dias. E falando nisso, como que é a relação, assim, de vocês com os pais de vocês? Desde quando é criança, por exemplo, até agora? É boa. Minha mãe sempre esteve muito presente. Meu pai não. Meu pai sempre trabalhou muito. Muito mesmo. Ele trabalhava na Volkswagen, depois ele chegava em casa, fazia manutenção em computador, né? Tipo, pra poder levantar uma grana, pra pagar a casa. E eu acabava ajudando ele. Ganhava lá uns 50 reais, às vezes aqui, outro ali, ficava mais na parte de manutenção. Minha mãe sempre me apoiou muito, sempre me levou pra jogar futebol. Mas depois de um tempo, depois que eles foram pra Minas, acabou distanciando, normal. Tipo, é difícil tá sempre lá perto deles, é difícil tá viajando lá pra Minas. É uma viagem que é 10 horas de viagem pra ir pra lá, então não é uma coisa que, tipo, você pega 2, 3 horinhas de carro, chega lá e volta. Mas distanciou, mas obviamente às vezes eu vou pra lá, às vezes eles vêm pra cá. E eles acabaram indo pra lá mais por conta dos meus avós também, meus avós estão lá. E eles acabam ficando cuidando também, trabalho. Sim. Inclusive meu pai, ele trabalha hoje na Itatiaia, que é cliente nosso. Sério? Sério. Eu já queria dessa campanha. Hã? Minha Itatiaia. agora. E é real esse negócio de distância, porque a minha mãe que mora na praia, tipo, não consigo ver ela. Então acaba ficando difícil mesmo. Eu acredito que você também não consiga ver sempre seus pais, né, Gabi? Na verdade, depende mais se você tem coisas pra fazer, tipo, Sim. compromissos que te prendam aqui ou prendam eles lá. É muito mais fácil eu ir do que eles virem. Sim. Então, tipo, eu tento me programar pelo menos uma vez por mês pra vê-los. Isso eu sempre faço uma vez por mês. Não é uma viagem tão longa, tipo, não é 10 horas, são só 1h30 de carro, 2 horas no máximo. Então,
Eu me programo, saio daqui sexta-feira à noite e volto no domingo, pelo menos um final de semana por mês. Porém, a minha relação com eles é muito boa. Desde criança eu sou filho único, então eu sou o mimado dos pais. Assim como os pais do Celso, os meus também, parte da minha infância foram ausentes. Então, tipo... ausentes no sentido só de não estar presente todos os dias, porque durante a semana os dois trabalhavam e estudavam. Então, quando eles levantavam para ir para o trabalho, eu ainda estava dormindo. Quando eles chegavam da faculdade, eu já tinha ido dormir. Então, durante a semana eu não os via muito. Porém, final de semana eles dedicavam só para mim. Então, eu passava sempre, eu tenho muitas boas memórias. De quando ainda morávamos em São Paulo, de finais de semana eles estarem muito comigo para tentar fazer aquele tempo comigo valer a pena. Aí depois, com 7 anos, eu fui para Salvador. Meu pai trocou de trabalho e foi para lá. Aí minha mãe abandonou a carreira dela para cuidar de mim. Então eu já tive minha mãe presente todo o tempo e meu pai trabalhava pra caramba. Foi um período também que eu não via muito meu pai em casa, porque ele até final de semana era consumido pelo trabalho. Então você morou um tempo fora? Eu sou de São Paulo, fiquei em São Paulo até os 7 anos, daí fui pra Salvador, depois voltei pra Taubaté com 10, aí com 18 eu fui pra Curitiba, com 19 eu voltei pra São Paulo e tô aqui desde então. Caramba! E como foi morar fora? Foi diferente. Pra mim foi uma fase adaptativa complicada, principalmente indo pra Salvador, porque eu não tenho família lá, então não foi só difícil pra mim, pros meus pais também foram. A gente não tinha família, não tinha referência, não tinha nada, e sofremos muito preconceito lá. Então, tipo, não tenho nada contra eles, longe disso, mas quando você vai pra turismo, você tem uma realidade, porque você tá indo usar dinheiro. Quando você vai pra morar, eles entendem que você, entre aspas, tá roubando uma escassez de oportunidade que tem lá. E você é de fora de um lugar que tem muita oportunidade. Então, a gente sofreu, os 3 anos que ficamos lá, a gente sofreu um determinado preconceito. Você chegou a tipo, ir pra escola, fazer amigo, essas coisas? Eu fui pra escola, em 3 anos eu estudei em 5 escolas diferentes, porque eu não conseguia me adaptar em lugar nenhum. E eu nunca fui uma criança problemática, mas eu não me adaptava porque eu não fazia amigos. E os 3 anos que eu fiquei lá, o meu melhor amigo, que era a pessoa com quem eu convivia, também era de São Paulo e tava na mesma situação que eu. Juntou, né? Mudei por 5 escolas, porque eu sempre ia armado pra escola e as pessoas não aceitavam. Eu chegava com a... Aqui não, cara. Eu ia com Beyblade pra escola, mas eu não tacava nos outros. Meu, você tem cara de quem colocava fogo no banheiro. Quem? Você. Não. Não é? Não, nunca. Certeza. Pelo contrário, eu estudei na mesma escola minha vida inteira. Nunca... Mas você nunca aprontou? Defina aprontar. Tipo, acho que aprontar... Não, tipo, você... Não, expulso não, porque você estudou em uma escola só. Mas tomar umas advertências, assim... Nunca tomei advertência. Eu ficava dormindo na aula. Tipo, não tinha como eu causar nada, porque, tipo, eu chegava na aula e ficava dormindo. Quando não, às vezes eu levantava, não tinha nada pra fazer, tipo, não queria estudar, eu começava a varrer a sala. Como assim, no japonês. Tinha vassoura na sala, mano. Vocês não estão entendendo, velho. Escola pública era uma bagunça. Eu estudei em escola pública. Não tinha vassoura? Rapaz. Não tinha vassoura, mas o que tinha de menina querendo me bater, não tava escrito. Não, Tinha Mas muita você briga. tem cara de que era tentada. tinha. Eu era. Então. Na verdade, assim, briga sempre tinha, mas na verdade, a maioria das brigas, tipo assim, uma curiosidade. Como eu jogava futebol, eu era goleiro, apesar do tamanho, mas eu era muito bom no gol. E, tipo, eu cheguei a jogar pela escola, os estaduais ali, os municipais. E, tipo, eu tinha uma fama que eu era um bom goleiro. Então, tipo, eu jogava tanto handball, que eu jogava na linha, e não tinha medo. Na hora de pular pra poder jogar a bola pro gol, eu me jogava. Então eu conseguia chegar quase perto do gol. E, tipo, foda-se, eu só me jogava e tacava a bola e fazia gol. E também, quando eu jogava no gol, eu jogava muito bem, porque era futebol de salão lá, tudo, e eu jogava society. Enfim, eu tinha meio que uma fama. Às vezes eu saía da aula, porque eu tinha jogos, tinha jogos de noite, que às vezes eu tinha que sair mais cedo quando eu estudava tarde. E muitas vezes eu tinha treta com até o pessoal do meu... Porque assim, a gente vagava uma aula, tinha sempre os contra. E aí que mano é contra? Eu já jogo futebol, tipo, todo dia. Tipo, eu não quero jogar bola agora, eu quero ir pra casa ficar no computador. Sim. E aí eu abandonava. E aí o pessoal, a gente não precisa de você, a gente tem o Éder. E não sei o que, não sei o que. Chegava no dia seguinte, pô, mano, o Éder só frangou, você tem que ficar, e não sei o que. Então, tipo, eu era bom.
nesse ponto. E aí tinha os interclasses, tinha a fama, tudo, só que também tinha as brigas por conta do futebol. Por conta de menina, não. Uma curiosidade, eu nunca fiquei com nenhuma menina na escola. Nunca. Olha que bagulho bizarro. Nunca fiquei com nenhuma menina. Eu também não. Eu entrei um ano adiantado. Eu acho que eu já falei isso outra vez, mas minha mãe teve a brilhante ideia de me colocar, tipo, numa turma na frente. Ah, putz, eu acho E que eu aí também. as meninas eram toda maior, não sei o que e tal. E eu não. Enfim, mas eu não tinha muita facilidade na escola. E aí eu ficava só na minha, ficava quieto. Então você era quieto. Eu era quieto, eu ficava na minha. Me surpreendeu. Achei que era você era mal contrário. atentado. Assim, depois que eu descobri que se você pega um clipe, passa numa borracha e coloca numa sabia tomada, que ia vir alguma dá um coisa. pipoco, Sabia? aí sim, aí a gente fez uma ou outra vez. Mas na maioria das vezes, tipo, eu não pulava muro pra fugir da escola, eu pulava pra entrar na escola, porque eu chegava atrasado. Porque eu estudava de noite. Gente, estudar de noite em escola pública é uma bosta. Nossa, realmente. Tipo, enfim, é o furdunço do Complicado. negócio. E já teve treta, inclusive, por conta disso. Porque eu pegava no gol, os caras passavam, dava porrada, aí eu caía no chão, aí começava aquela porrada, pancadaria. Mas nunca me envolvi em grandes. Ambiente saudável, né? Ambiente saudável. super saudável. Mas Não, eu falo, escola pública, mano, te molda pro resto da vida, velho. Sim. Porque Eu nunca. o bullying lá não é aquele mano, é esses caras te dessem a porrada e E enfim. se você liga pra sua mãe, é capaz da sua mãe apanhar junto, né? Da mãe do menino. Mais ou menos, não tinha muito, enfim. Mas era. Não, mas pra quem estudou em escola particular, tipo eu, estudei quase toda a minha vida em escola particular. Aí o último ano fui pra pública. Meu, foi o terror na minha vida. Eu nunca pisei numa escola particular. Nunca. Mas você sempre gostou de estudar? Acho que não. Não? Não, mano. Acabou de falar que ele dormia. Porra, dormia na sala. Ô, eu ficava jogando CS. Não vê esse podcast, porque ele vai falar, tá vendo? Não precisa estudar pra Mano, virar eu empreendedor. ficava jogando CS, eu era viciado, era muito bom em CS também. Inclusive, que alguém quiser um contra aí, pode jogar que ainda tô em dia. Eu jogava muito CS e eu virava à noite jogando, tipo, ficava até 4h30, 5 da manhã. Então, tipo, eu dormia um pouquinho, acordava, ia pra escola. Eu chegava atrasado mesmo, foda-se. Chegava lá, entrava na aula, mano, metia um óculos escuro, encostava ali, eu dormindo e foda-se. Foda-se. Tipo, eu não sei que é como isso aí, terminei a escola. Não, mas não sei como Mas terminei a você tirava escola. notas boas? Não. Nem... O suficiente pra passar. Ah, não, O tudo bem. suficiente pra passar, mas assim, muitas vezes ficava de recuperação. Mas, meu, Mas o recuperação. importante era passar, né? Não reprovava. É normal. Escola pública, tipo, mano, não importa o que acontecer, você nunca ia reprovar. É. E, enfim, aí eu terminei a escola com 17 anos. Tipo, foi bem antes de todo mundo. Ah, então, a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu terminei com 17 também. Aí pensa se eu entrei na faculdade. Entrei porra nenhuma, não adiantou nada ter entrado mais cedo. Não, Por que então. você não entrou? Por causa da... Porque eu até entrei, mas aí eu não queria fazer nada. Enfim, aí saí fora da faculdade. Tipo, eu fui pra faculdade mesmo com 21, que é aí que eu comecei a estudar. Mas você entrou pra fazer... Você fez análise de desenvolvimento de sistemas? Foi Sistemas, né? administração com desenvolvimento de sistemas. Era uma faculdade bem bosta. Essa primeira. Essa primeira. Aí você Fiquei falou- tipo um mês, mano. Um mês e abandonei também. Falei, foda-se. Aí com 21 você, desculpa, roubei a Não, entrevista. pode ir. Aí com 21 entrei na fiz TADS, que foi tecnologia e análise. Fiz a FEI também durante um ano. Só gastei dinheiro. O bagulho era mó difícil, mano. A única matéria que eu consegui bem era comunicação, que era meio que português e tal, e a parte de programação. O resto, cálculo, física, diferencial. Eu falava, nossa, não, vocês estão muito loucos, não quero isso não. Eu já escolhi a minha faculdade pensando nisso. Não ter cálculo, não ter matemática, física, Mas você fez o química. quê? Fiz publicidade. É, não tem muito, né? Tem, eu acho que tem Eu não um fiz pouco. nada. Não? No máximo em mídia, mas tipo, são contas muito básicas. Mas eu posso falar, tipo, é que ninguém explica pra que serve essas contas. É verdade. Tipo, hoje, por curiosidade, eu aprendi a fazer cálculo 1, tal, diferencial, logaritmo e tudo mais. Isso eu acabei aprendendo. Mas porque eu tive a curiosidade de, tipo, caralho, preciso... O que é isso? Pra que serve isso? Isso leva pra quê? Né? Tipo, e você vê que, na verdade, é um negócio muito simples. Tipo, existem regras que você tem que aprender do porquê que o negócio funciona daquele jeito. E aí você fala, caralho, então isso é pra isso, isso é pra isso é pra calcular uma área dentro de um gráfico, isso é pra calcular a área total dentro do gráfico, essa função é pra você achar um ponto no gráfico, X, tal, não sei o quê. E aí, hoje, eu olhando isso como um todo, eu falo, pô, isso faz sentido. Agora, naquela época,
Eu vi o professor que ele fazia a transformação, que ele de 25 virava 7, não sei das quantas, que virava não sei o quê. Ele fazia, simplificando aqui, aí tipo, sei lá, tem 2 cosseno vezes 1 seno vezes não sei o que. Simplificando, aí tipo, o bagulho virava tipo, sei lá, 2. Aí você fala, mano, mas como é que tipo de tudo Qual isso a lógica? ele simplificou e só colocou 2? Então na prova, se eu só colocar 2, tá tudo certo. Então, tipo, nunca consegui entender e, enfim. Era complicado entender, primeiro, os problemas de matemática. Eu fiz essas porra, pra mim não fazia sentido nenhum. Acho que a minha interpretação de texto era muito ruim. E depois que não era uma coisa que era, tipo, fácil de aprender a lógica. Porque uma vez que você aprende a lógica, já era. Aí você faz qualquer coisa. Reproduzir e entender o texto mesmo. Mas pra você entender o que a professora quer dizer, aí você é criança, você quer conversar, você quer zoar, tem várias outras coisas que envolvem ali o E são mais ambiente, importantes daquele que momento. no seu momento é mais importante Sim. pra você. A fofoca do dia, quem brigou com quem beijou quem. Na época você fica, porra, foda-se a professora. Mas aí a vida começa a bater, aí você fala, ih, cara, eu devia ter prestado atenção. Né, Rô? Fala aí, o que você aprontou na escola? Não, era muito disso, mano. Era muito de conversa, de zoação e Você era ficar daqueles tacando que- bolinha nos outros. Você era daqueles que amanhã na reunião, ai, meu filho é muito. Seu filho é Muito muito inteligente. inteligente, só conversa demais. É Conversa exatamente demais. isso. Ai, Exatamente. acontecia Conversava comigo muito e também. queria jogar bola. Era isso. Pô, vocês faziam, tipo assim, de pegar as carteiras e montar, tipo, uma base? Não. Tipo, tinha uma carteira e, tipo, fazia, tipo, fechando várias, assim. Nossa, Já vi, mas eu ia pro fundão e eu fazia isso. Tipo, Nossa, montava, não. tipo, uma tower defense É ali. porque lá era muito chato, né? Tipo, a escola... Não sei se todas públicas e todas particulares são assim, mas... Na minha escola, você não podia mexer na carteira que... Ah, não, na nossa, às vezes tomava- não tinha nem lousa. Você não tá entendendo. nem professor. escrever na parede. Teve uma vez que eu coloquei uma carteira em cima da outra, tá? Aí, tipo, a gente fez uma pilha de carteira e aí cada uma foi se encaixando em um lugar. E aí a gente ficou sentado assim, ó. Lá em cima. Um em cima do outro. Não, o meu não encaixa, porque lá era tudo fora do padrão. Aquelas cadeiras soltas, Nossa, né? A minha era a junta. Às vezes Os não lugares que tinha, eu tipo, estudei a eram parte chatos de trás de encostar as costas. Enfim, era bem zoado. Doía. Chatos no sentido de rígido. Boa parte do meu fundamental eu estudei em colégio de freira. Aí você imagina. Meu Deus. Não, colégio de feira é triste, né? Porque a minha prima não pode nem pintar a unha. Tinha um monte de regras. Todo mundo tinha que usar a mesma cor. Sim. Tinha umas paradas, assim, muito padrão. Aí todo dia antes de começar a aula você tinha que rezar. Tinha todas essas coisas padrão da escola. Você gostava? Sim. O ensino lá, inclusive, fundamental de Taubaté, naquela época que eu estudei, era considerado melhor. o que mais preparava o pessoal para o ensino médio. Entendi. E não me arrependo. Foi um lugar que eu me identifiquei e gostei bastante. O meu também tinha isso aí. De roupa. rezar? Não, o que eu fazia? Um amigo meu subia, jogava a camiseta dele pra mim, eu vestia pra poder entrar, porque, mano. Você não tá entendendo. Aí lá dentro o moleque andando sem camiseta, tá ligado? É, tipo, E aí? isso. Não, tá entrando ali já. Porque às vezes esquecia do uniforme, às vezes eu usava a mesma camiseta 5 dias seguidos. Nossa. Tipo, eu era bem relaxado, mano. Tipo, muito relaxado. Mas e aí, gente? Vamos falar um pouco sobre os sonhos da infância. Por exemplo, todo mundo tem aquele sonho de, eu quero virar veterinário. Para de ler, Céu. Eu já li. Meu, quero virar veterinária, né? Eu sempre quis ser veterinária. Aí eu comecei a, tipo, ver que tinha que, às vezes, matar, né, os bichinhos. Aí o brilho sumiu, na hora. Aí, tipo, eu falei, não vai rolar. Mas e vocês? Você sempre, tipo, teve um sonho? Meu, eu queria muito entender, eu tava até falando com a Pan isso. Tipo, de onde surgiu tipo, a ideia da Blue, essas coisas, sabe? Porque não passa pela minha cabeça, vou montar, assim, uma empresa de retargeting que faz isso, isso e isso, tipo... Mas queria agora a entender. gente responde sobre o sonho da infância Não, ou o sobre sonho a da criação infância, da Blue? depois. Depois. Porque eu acho que alguma coisa no futuro aí vai ser sobre a Blue, certo? Não sei. Esse eu li. Eu imagino que sim. Eu li. Não é não. Não Eu é li. não. Agora a gente responde o quê? É o não. quê? Eu sonho. Agora a gente Sobre o responde. sonho. Sobre o sonho e aí como vocês chegaram até aqui. Certo. Meu sonho é ser síndico de condomínio. Não, tá zoando. Porra, não, é que fico pensando, né? Quem que vira síndico de condomínio? Tipo, sabe, é um Mas bagulho eu tenho chato. vontade. Nem fudendo. Eu juro por Deus.
Quando eu comprar um apartamento, eu quero virar síndica, porque eu quero participar Não, das sonho de escolhas. Esse é o seu Não, sonho de infância? tipo, de agora. Meu Sonho de Deus. adulta. Tipo, mas nem quem pagasse. Bom, esse bolo foi de graça? Foi, mano. Todos estão vindo com rótulo zerado. A gente tá patrocinando para top O bolo, ele tá com de laranja. zero. De Tá laranja. sendo patrocinado. Que Mas por top. quê? Não sei, acho que os caras colocam errado só. Tem que perguntar pro cara que coloca a etiqueta aqui. Eu não trabalho lá na padaria. Não, tipo... Depende, né? De quando que a gente tá falando. Quantos anos eu tinha? Tipo, criança mesmo. Criança. É. Ah, eu queria ser o Sonic. Pô, é muito difícil. Eu queria ser piloto de avião, na verdade. Mas de caça. Não de avião... Top Gun. Comercial. É, tipo Top Gun. Esse era o meu sonho. Só que aí uma vez eu tava na dentista, e aí a dentista falou, né, obviamente pra criança, né, porque tem que cuidar dos dentes, não pode ter cárie, porque se você quer ser piloto de avião mesmo, não pode ter as cáries, não sei o que, não sei o que. Aí não sei quem que tava lá e falou assim, mas pra ser piloto de avião tem que ser alto. Aí eu brochei. Porque eu sabia que eu não ia ser alto, sabe? Aí, enfim, aí depois o meu sonho foi ser jogador de futebol. Acho que todo moleque tem um sonho de ser jogador de futebol. É. E como eu tava muito, tipo... Que do O Gabs... Quase tudo. Quase todos os meninos têm sonho de ser jogador de futebol. E por muito tempo até joguei, tentei e tudo mais. Mas assim, eu mexia muito com o computador. Mesmo eu jogando bola, eu ficava muito tempo no computador. Fazia joguinho, fazia site, fazia um monte de coisa. E meu treinador, ele sempre falava, não, tu tem que estudar, porque tem que estudar, tem que tirar uma nota boa, não sei o quê, porque, tipo, se você não for jogador de futebol, pelo menos você vai ter dinheiro. Aí, enfim, tipo, desde pequenininho, eu lembro que eu ganhei uma escrivaninha dos meus pais, eu tenho acesso ao computador, você pode dizer que eu sou privilegiado. Sou privilegiado porque eu tenho acesso ao computador desde os meus 5 anos de idade. Obviamente, hoje qualquer criança tem acesso a celular e tudo mais, mas são épocas totalmente diferentes. Naquela época não existia facilidade. Para você mexer, não existia Google. Para você mexer no computador era uma coisa que um amigo explicava para outro amigo e tinha os disquetes e você tinha que meio que se virar. E isso construiu uma base muito boa para mim em como se virar nas coisas. E aí, voltando, eu ganhei uma escrivaninha. E nessa escrivaninha, tipo, eu fiz um trabalho da escola uma vez, depois a gente acabou colocando um computador lá pra mim. E eu me via meio que como empresário. Eu falei, pô, eu queria ter, tipo, tá no escritório. Eu não via, tipo, eu como dono de uma empresa, mas, tipo, eu queria ter trabalhado em escritório. Tipo, eu já me via dessa forma. E aí, enfim, foi indo, tipo, mas assim, Mas quando você entrou, por exemplo, na faculdade, você já sabia o que você queria? Eu já sabia fazer as coisas. Na faculdade eu também... Não que eu ficava dormindo, mas eu não ia. Porque meu combinado com a Dormi em casa galera... mesmo. Não, meu combinado com a galera era, tipo, mano, eu faço os trabalhos pra vocês, vocês anotam a minha presença, eu passo, dou um oi de vez em quando. E na época eu tinha uma namoradinha lá na faculdade, então eu basicamente ia pra faculdade pra buscar ela e ficava na casa dela. Então, tipo, não ia pra faculdade. Basicamente. Entendi, só pelo certificado Se mesmo. a sua irmã é preguiçosa, foi um clique de diferença, né? Porque o cara ia pra escola pra dormir, pra faculdade pra dormir. Alguma coisa aconteceu ali no meio que mudou vocês. Ou você que só. talvez eu gostasse de trabalhar. Porra. Ora, meu. Vai. Mano, Manda lá. na minha... futebol também. Infância sempre tive vontade, porque eu sempre joguei. Mas, por incrível que pareça, eu achava muito bonito quem tocava piano. Eu via assim, tocar piano, não sei o que, eu falava, caralho, eu quero ser pianista. E eu queria ser pianista, só que, tipo, sem condição de comprar um piano, fazer aulas de piano. Então, isso, tipo, sei lá, durou uns 3 anos, assim, que eu tinha vontade, mas nunca fui atrás. E aí eu desbaratinei, fiquei meio no futebol, meio não, e o meu pai, ele me incentivava muito a jogar futebol, então ele me levava na escolinha, ele pagava a escolinha. Você já chegou a ir longe assim? Não, porque Não. eu machuquei o joelho. Mentira. Todo mundo tem essa história. Mentira. Não, na real foi, acho que um pouco de falta de cabeça mesmo, porque eu ia pra escola e tinha o inglês e tinha o futebol, e o futebol era tipo 4 vezes por semana, e eu ficava, caralho, hoje eu não quero ir, mano, eu já tô cansado. Aí outro dia eu tava cansado também, e aí eu fui desistindo.
tá ligado? E acabei nem não me dedicando tanto quanto eu deveria pra virar. Porque quem segue mesmo sabe que o bagulho é tenso. Você tem Mas que... posso te falar? Eu acho que depende muito de empresário, mano. Você tem empresário. também. Eu acho que, tipo, ou tem muita habilidade, ou tem. Hoje, olhando de fora a situação. Se tem um empresário, mano, tu pode ser um bosta jogando bola. Se você tiver preparo físico, tu vai pra frente. O meu pai falava muito do QI. Falava, mano, falta quem indica. Hoje em dia. Mas Não, também depende do mesmo país. assim- Se você tivesse nascido na Dinamarca, tu era pica lá, mano. É verdade. Tu seria da seleção da O Dinamarca. Brasil é o melhor país do mundo. É o mais, eu acho mais que é o mais concorrido. concorrido pra virar jogador. Então, e aí, tipo, eu tive o sonho também de jogar fora, de fazer intercâmbio. E aí, puta, Estados Unidos e tal. E aí eu tinha uma pessoa, um QI, uma pessoa que me indicaria. E era o meu professor de inglês e ele falou, ó, o meu amigo lá, ele é treinador de futebol da faculdade. Se você quiser, é só você mandar um vídeo de você jogando. E tava rolando um campeonatinho Interclasse. Não, da região lá. Sim. Chama Copa ESA. Tava rolando um campeonatinho, eu falei, mano, é muito fácil. E na época que era câmera digital, né? Mas foda-se, era só TechPix. filmar. E aí, por duas coisas, eu acabei não mandando. Primeiro, minha mãe, tipo, ela não queria que eu fosse, ela é muito super protetora e etc. E eu tinha começado a namorar. Eu tinha, sei lá, 1 ano de namoro. Puta, cagou tudo, por então. aí. Aí eu fiquei, Meu pai. não, porra, ficar 1 ano lá fora, meio foda. Uma tal. saudade. Né? Aí não desisti também. Foda-se. É uma coisa que eu meio que me frustrei um Mas tempo você se depois. arrepende? Mais ou menos, depende. Eu acho que não que eu me arrependa, mas eu acho que eu queria ter vivido as duas realidades, tá ligado? Sim. Porque eu acho que uma experiência lá fora teria sido muito bom pra mim, mas a minha vida é do jeito que é, porque aconteceu o que aconteceu. Então, não, nesse sentido eu não me arrependo. Sim. Mas eu gostaria de ter vivido a experiência. É. Teve um amigo meu que fez isso, que ele jogou numa universidade lá nos Estados Unidos. E é da hora, né? Tipo, da hora, tipo, aprendeu inglês, fez várias coisas. Ele jogava bem, joga bem ainda. O Valdívia. Eu não O sei Mago? se eu... Mas Eu não sei se eu conseguiria me adaptar a morar fora, sabia? eu queria testar pra saber também, se eu conseguiria. Tipo, não sei se eu ia Ainda conseguir, mais sendo gente. criança. Brasil. Criança, adolescente. É. Pode- É. Consegue sim. Será? Consegue sim. Depende, se for morar na Índia, não. Não, mas o Vinícius é cheio de falar assim, se tudo der errado, a gente vai pra fora e foda-se. Mas Vira- depende Mas, do que meu- é pra Depende do pra fora, né? Ah, pra não. fora- Estados Unidos, eu acho que ele fala, né? Deus Você já do céu. tirou visto? É bom você Não. não tentar. Depois dessa. Como que... Já era. Ele fala assim, nossa, como que você quer viajar? E se acontecer alguma coisa, você acha que você vai pra onde? Não tem nem passaporte. Aí eu falo, obrigada. Porque eles vão Por ver, me você avisar. sabe, né? Se você for tirar o visto, eles vão ver esse vídeo e vão falar, essa aqui tá negada, ela vai tentar morar lá. É. Não vou, não. Tem várias coisas que me prendem aqui. Conta do celular. Diga, Gabs. Como Bom. pra gente. Eu, de criancinha, queria ser astronauta, porque eu gostava muito de... Sempre gostei, desde criança, de coisa de espaço, assim. E meu pai também via muita coisa sobre. Então, eram 2 coisas de criança, que é astronauta e piloto de carro. Piloto de corrida. Sim. Que meu pai sempre foi... Foram 2 coisas que meu pai sempre gostou pra caramba. E eu acabei absorvendo isso dele. Até teve uma fase na minha infância, tipo, meu pai era engenheiro mecânico, ganhava bem mal, assim, por mês. E ele chegou a tentar ver com meu tio pra eles serem mecânicos e abrirem uma equipe de kart pra me colocar pra correr. Só que aí quando ele viu o custo daquilo, ele falou, filho, eu sinto muito, não vai ser nessa vida. Aí... Mas é por isso que você tem, então, um quadro da Fórmula 1 lá na... Não só isso, é porque desde criança eu aprendi a desenvolver uma paixão pelo Entendi. automobilismo em modo geral. Pelo Ayrton Senna em si, que é o quadro que eu tenho na minha sala, foi algo que eu absorvi do meu pai, porque é o maior ídolo que meu pai já teve. E de criança, tipo, meu pai tinha as corridas dele gravadas, essas coisas, e ele ficava assistindo comigo. Esse é o cara tal, ele é muito foda. E aí eu cresci, tipo, vendo isso e achando sensacional.
Aí, na minha adolescência, nunca quis ser jogador de futebol, porque desde cedo eu aprendi a ver que eu não nasci pra fazer isso. Minha habilidade é uma merda. E aí, Eu também não por outro lado, eu tinha boas habilidades manuais. Então, tipo, quando eu tinha lá meus 12 anos pra frente, eu fiz algumas aulas de tênis, me desenvolvi bastante, até cheguei a fazer alguns campeonatinhos, tipo, mas nada oficial. E aí meu sonho passou a ser jogador de tênis. Só que, de novo, precisa de ou um QI ou muita grana, que não tinha nenhum nem outro. Ou uma habilidade sobrenatural. Surreal, que eu também não tinha. Eu era um jogador ok. Normal, né? Aí meio que foi isso. Aí. E o tênis de mesa? Que também você quase virou. O tênis de mesa, na verdade, ele veio por uma fase um pouco conturbada da minha vida. Que a gente tava passando um pouco de necessidade em casa. Eu jogava bem tênis de mesa. E estudava em escola particular, chegou um momento que a gente não conseguia mais pagar a escola, minha mãe conversou na escola para ver o que eu poderia fazer para ter bolsa. E aí ele falou, a gente tem iniciativa de bolsa atleta, só que seu filho tem que ser bom em alguma coisa. Aí eu falei, tem tênis de mesa, eu sou legal, jogo bem. Aí eu fiz a seletiva, ganhei a seletiva e consegui bolsa acho que de 80% para continuar na escola particular. Só que aí esses 2 últimos anos do ensino médio eu tinha que representar a escola nos campeonatos. Aí eu treinava 3 vezes por semana. Caraca. Foi a presença. E no terceiro ano eu joguei federado. Aí também um cara que jogava lá, que era do mesmo time que eu, era de uma outra sala de terceiro ano. Ele jogava por Lorena, aí ele me levou uma vez pra eu fazer um treinão lá em Lorena. E aí, que eu morava em Taubaté na época, a Lorena fica tipo 1h e pouco de Taubaté. E aí eu joguei, acho que foram 2 campeonatos por Lorena, pela cidade de Lorena. Sim, também. mas aí, tipo, você não quis levar pra frente. Não levei pra frente. Foi por falta de cabeça. Agora, falando um pouquinho sobre o caminho de vocês, né? E pessoas que vocês cruzaram nesse caminho. Eu queria primeiro saber quem ou quais, Quem sei cruzou lá, com né? quem? Não. Ai, você é uma besta. Mas agora eu até esqueci. Pode ler. Quer que eu te lembre? Não. As pessoas que vocês se inspiram. Eu queria saber, tipo, pode ser, sei lá, um autor de um livro ou pessoas que você tem ainda do seu lado, amigos, alguém da família, enfim. Quem inspirou vocês a chegar até aqui, que abriu a mente de vocês, enfim. Quem vai Pelé. começar? Pelé. Mais pessoas vivas, atuais? Ou... Tipo, uma inspiração que você teve durante... O Goku, tá ligado? Goku, né? Ele Pode ser personagem? Não. Naruto, Goku. Putz, eu tenho... É porque assim, eu meio que divido em fases da minha vida. Então eu já tive fases que eu me inspirava no Senna, por exemplo. Eu já tive fases que eu me inspirava no Anderson Silva, por exemplo. Muito ligado aos esportes. O quê? Fedon. No Djokovic. Djokovic não. E eu tô numa fase que eu tô sendo muito inspirado por Jesus. Tô numa fase diferente da vida. Eu também tô entrando nessa fase aí. Entra Gabi, aqui, né? Vale a pena. Mas é muito clichê também falar dos meus pais, assim. Se for pra falar de uma ou 2 pessoas que me inspiram durante a vida toda, são eles. Sempre muitos valores, muitas coisas boas, muito trabalhadores desde sempre. Então, pra mim, são crenças e valores que me moldaram pra ser quem eu sou hoje. Mas em relação a, por exemplo, o Anderson Silva e o Senna que você falou, por quê? Putz, o Senna, na época, porque ele representava muito o Brasil e ele era a cara do Brasil. Enquanto outras pessoas tinham vergonha de ser brasileiro, ele tinha orgulho, tá ligado? E ele demonstrava, e ele era foda no que ele fazia, e ele tinha uma coisa de cabeça, e isso me ajudou muito também em questão de mindset,
tipo, o mindset vencedor. Sim. Se eu não me engano, o Hamilton tem muito disso hoje também. Que veio do próprio. Que veio do Senna. Mas do Senna é isso. Do Anderson Silva é porque eu vejo que eu conheço a história dele. As canelas quebradas. Coitado, velho. Eu fiquei com muita dó. Mas eu conheço a história dele, eu sei que foi uma história difícil também. E são aquelas pessoas que, tipo, tem tudo pra dar errado, tá ligado? Sim. E aí acaba dando certo, e não só dando certo, como ele foi o melhor, pra mim, de todos os tempos no que ele se propôs a fazer. Então, tipo, isso pra mim é muito inspirador, tá ligado? Um cara que tem tudo pra dar errado e acaba virando o melhor do mundo. Então, nesse sentido, os meninos também me inspiram bastante, porque você tirar forças, às vezes, de lugares de situações difíceis e conseguir abrir a empresa, por exemplo, numa situação difícil e reverter situações assim que você fala, puta, mano, muitas vezes você fica, tipo, abalado, você fala, puta, fudeu. O que a gente faz agora? E não, sempre tem um ou outro ali, um puxa o outro e fala, não, mano, ó, vamos pensar nisso, vamos mudar o foco, vamos pra frente, vamos pra cima, não sei o quê. E isso também pra mim é muito inspirador. Acho que é isso. E você, Gabs? Pra mim a resposta não vai ser tão diferente da dele, não. Eu diria que de mais próximos, meus pais também. Os dois têm características totalmente diferentes, meu pai e minha mãe, mas complementares, então isso também ajudou a moldar meu caráter para muita coisa. Meu pai sempre é uma pessoa trabalhadora e totalmente devota à família, e minha mãe devota ao meu pai e fazer meu pai dar certo. Então, ver todo esse cenário para mim foi uma grandíssima experiência, e o tanto que a minha mãe dedicou da vida dela também para mim, diretamente, para que eu desse certo. Então, são duas pessoas que eu me espelho muito. O Ayrton Senna, desde criança por influência do meu pai, mas um pouco do que o Rô falou também. Se você for falar com pessoas mais antigas, mais idade hoje, não tem uma pessoa que você pergunte sobre ele que não conheça ele e não fale que talvez tenha tido ele como ídolo em algum momento da vida. E não só pela diretriz mental de ser um vencedor, mas por ele sempre se propor a ser o melhor naquilo que ele queria fazer. Então ele tinha uma cabeça muito boa para fazer dar certo. Ele nunca teve o melhor carro, foi para a melhor equipe tempos depois de carreira, mas quando ele não tinha o melhor carro, ele conseguia dar as melhores voltas e ninguém entendia como ele fazia aquilo. Em chuva, quando todo mundo tinha medo, ele era o cara que saía rasgando tudo e vencia. Então ele sempre teve um mindset voltado para vitória, concentração extrema, foco, e tudo isso me chamava muita atenção. Depois, por conta do tênis, eu tive o Federer como inspiração, e o Federer porque eu não sei como explicar, mas pro esporte tênis, o jogo dele é o jogo perfeito. E tanto que ele é tido como o melhor de todos os tempos. Ele é o cara que literalmente tem 100% do que são os movimentos do tênis, extremamente eficazes e plásticos. Além de serem eficazes, eram bonitos de ver. E também pela trajetória dele, que no começo era um cara que não tinha cabeça, estourava demais em todas as partidas, não se controlava durante muito tempo, e o tênis moldou ele junto com o técnico dele, toda uma força para que ele pudesse se tornar o melhor do esporte por muitos e muitos anos. Entendi. E os meninos também, não roubando o que você falou, mas porque... Não, mas é porque a gente passou por muita coisa junto, né, cara? E todas essas coisas que a gente passou, vocês dois também têm características totalmente diferentes, mas que pra mim são complementares e que me ensinam muitas coisas desde sempre. Até antes de você estar na equação com o próprio Celso, eu aprendi muita coisa e mudei muito da minha personalidade, da forma como eu enxergava as coisas e resolvia as coisas, absorvendo coisas que ele me ensinava. Então, os dois são grandes professores para mim até hoje. Isso não tenho o que falar. Que fofinhos. E você, Celso? Eu? Então. Minha irmã, tá ligado? Vocês parece que não, mas tipo, eu via as cagadas que minha irmã fazia e ela apanhava. Aí eu falava. Melhor não, né? Tem uma Vou frase. fazer igual. Tem uma frase que dizem que, tipo, sei lá, os sábios aprendem com os erros, os inteligentes aprendem com os erros dos outros. E aí, tipo, eu aprendia muito com as cagadas que minha irmã fazia.
Minha irmã com 13 anos já tava fumando. E, tipo, eu falava, caralho, se minha mãe descobrir, ela vai apanhar. Minha mãe descobriu, ela apanhou. E aí, tipo, Porque eu via contei, tá várias ligado? coisas. Tudo que minha irmã fazia, eu fazia o oposto. Então, tipo, minha irmã sempre foi muito bonita. Então, ela saía pra balada, pra festa, pra tudo. E, tipo, eu via que ela tomava várias broncas da minha mãe. Eu falava, acho que eu não posso por esse caminho, não. Eu prefiro ficar em casa jogando videogame. E, bom, assim, depende, né? Teve vários momentos, como eu tô falando. Se você perguntar quando eu era criança, pra mim era o Goku. Caralho, me inspirava, ia lá. Tava na nave Você lá. levantava a mão? Pra 29G. televisão? Não, ele fazia os bagulho com 29G, mano, dentro da nave, tá ligado? Tipo, mas eu ficava, quando ele tava fazendo os levantava. bagulho, eu ficava fazendo abdominal, ficava fazendo flexão. Ó, caralho, eu vou ficar forte igual ele. Já tentou virar Super Saiyajin? Várias vezes. Quem nunca tentou fazer uma fusão com um coleguinha, Boa, a gente não é. bom, a gente não é. Eu duvido. E, enfim, mas eu realmente era muito fã. Assim como eu fui muito fã também de Pokémon. Os desenhos de hoje parece que deixa as crianças meio idiota, tá ligado? Mas é infantilizado demais. Tipo, concordo. Felipe Neto. Não é Isso aí Felipe não é Neto, nem é Lucas desenho. Neto, né? Sei Mó lá, idiota, mano. meu. Na minha época, Ele vai tipo, não assistir tinha esse vídeo, sangue, tá ligado? Tinha Se não era sangue, os era caras saía- faísca, tipo Os Power caras Ranger. saíam na porrada e, tipo, mano... Você Ah, você tinha- acha legal. Então, mas isso ensinava pras crianças o quê? O mais forte vai ganhar. Entendeu? Já começava ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo, todo mundo vai ganhar, ninguém vai perder. Tipo, não, toma no cu, não. A vida é competitividade, mano. A vida não é, tipo, uma luta ganha quem esfola o outro até o outro não conseguir levantar, mano. É assim uma luta. No tênis lá não existe mesma empate coisa. e dois Não vencedores. Entendeu? Tipo, na natação vai ter o cara que chega primeiro. Sim. Tem que ter competitividade. E hoje em dia, os jovens. Não, eu não. Os Eu sou um jovens- jovem diferente. Os jovens estão fumando cotonete. Puta, eu vi isso, é verdade. Meu Deus. Eu vi isso. Então, Não. desculpa, gente. Você que é jovem que tá vendo esse vídeo, Não eu sinto fuma muito cotonete, né? por você. Talvez tenha sido muito Teletubbies. Enfim, tipo, Ou mano. falta de Teletubbies. Não, muito Teletubbies. Porque na minha época eu já não tinha mais Teletubbies. Eu jogava com Armagedon, irmão. Você tinha que atropelar as pessoas. Você tinha que ver sangue na tela. E nem por isso hoje você atropela as Twisted pessoas na Metal, rua. né? Nossa, o Worms, lembra do Worms? O Worms Tinha era palavrão. Tinha palavrão. Tinha palavrão no jogo. Tipo, mano, eu acho que assim. Se a gente cresce como vendo coisas idiotas, a gente se torna idiota. E, tipo, se a gente cresce vendo sangue, a gente quer ver mais sangue mesmo. A gente se torna um pouquinho mais competitivo. E, por incrível que pareça, eu não era uma pessoa que gostava de competitividade. Mas falando de pessoas que inspiram, os próprios desenhos mesmo acabam, tipo, vai te levar pra uma direção. Por exemplo, Naruto. Desculpa quem gosta de Naruto, mas ficar correndo com a mão pra trás igual idiota não leva a lugar nenhum. Eu nunca vi. Desculpa, eu já vi o pessoal correndo isso na rua já. Os molequinhos. Não, calma, gente, vamos lá. Se tornar Super Saiyajin, você faz dentro de casa. Mas falando sobre pessoas que inspiram, teve um grande amigo meu, o Marcel, irmão do Thiago. E, tipo, como eu sempre fui muito recluso, muito mais nerd, muito de ficar em casa, quando eu conheci o Marcel tinha várias histórias da época que ele ia na faculdade, porque ele era mais velho que eu. Das putaria, das viagens, tipo, das meninas, dos rolês que fazia, colocar 5 pessoas num Celta, 6, sei lá, ir pra Santa Catarina, Oktoberfest. Então tinha várias coisas que ele contava que eu não tinha vivido. E aprendi muita coisa, porque ele sempre foi um cara muito paciente, teve sempre um perfil tipo de... Ele sempre teve um perfil de liderança. Depois do Marcel, eu convivi muito com a Marcela, e ela tem um perfil também de executiva, de liderança, aprendi muita coisa com ela. E depois, antes mesmo dessa hype toda e tudo mais, é que assim, a Marcela foi um salto na minha vida, porque quem viu e conhece ela sabe o potencial que ela tem. E assim, às vezes o pessoal convive algumas horas aqui na empresa com ela e absorve muita coisa. Eu convivi anos com ela e não foi só algumas horas, foram muitas horas. Então eu tive muitas horas de voo com ela e ela sempre me fez refletir, por exemplo, o que é certo ou errado. Tipo, me fez questionar alguns valores da minha família. Pra quem já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, é basicamente isso. Tipo, meu pai teve uma mentalidade muito de CLT da Volkswagen, tipo, uma mentalidade muito de metalúrgico, e aqueles eram os valores dele. E a Marcela,
ela vinha de uma realidade totalmente diferente, uma realidade mais empreendedora, mesmo dentro de uma empresa, mesmo sendo executiva de uma empresa, e isso, tipo, era totalmente contra os meus valores de estabilidade e tudo mais, que meu pai pregou a minha vida inteira. E que, de fato, me fez refletir muito do que eu queria para minha vida e os lances de empreender e de fazer. E, enfim, me inspirou bastante. E antes mesmo, o próximo disso, eu leio bastantes livros. Teve um livro que eu já falei, já indiquei uma vez, que foi Efeito Facebook. Eu sou muito inspirado por filmes, tipo, vários filmes que eu assisto. E sobre o Efeito Facebook é muito legal, porque, de novo, mostra a parte de empreendedorismo de construir alguma coisa do zero. E eu sempre gostei desse negócio de construir do zero. Eu não gosto de, tipo, ficar vendo os processos ou chegar e fazer aquela rotina todos os dias. Isso eu realmente não gosto. Se eu tiver rotina, eu vou procurar um jeito de automatizar essa rotina para que eu não faça mais aquela rotina e consiga pensar em coisas novas. E aí, muito antes de se tornar essa hype que é hoje, foi o livro, a biografia do Elon Musk. Que... obviamente, hoje a galera olha, porque o pai tem uma mina, não sei das quantas, não sei o que lá. Vai ler a biografia, que, de novo, tipo, conta muito a história do avô, do pai, da mãe, até chegar nele. E é muito fácil. Tenho certeza que muita gente acha que o Celso é playboy, que o Celso ele chegou, tinha dinheiro e construiu a empresa. E isso, podem ter certeza que isso vai perdurar. Quanto mais a empresa cresce, quanto mais a gente cresce, mais as coisas vão. Tipo, o Celso é um playboy, o Celso já veio de família que tinha dinheiro, o Celso veio de uma família com classe média, porque ele tinha computador desde pequeno. Tipo, isso vai perdurar, isso vai ecoar, mas nunca vão ver a história de fato. E tô cagando, foda-se. Mas aí a biografia dele... e eu já acompanhava algumas coisas antes da Tesla e das outras empresas. Tipo, me abriu muito a cabeça. Eu falei, E muitas coisas às vezes eu fico pensando, tipo, quando aparece um problema, como é que um Elon Musk resolveria isso? Como é que um chinês, aí tiro também o lance do Elon Musk, como é que um chinês resolveria isso? Porque chinês gosta muito de trabalhar. Chinês, tipo, gente, enquanto você tá aqui, tipo, de mimimi, enquanto você tá aqui, porque... hoje o dia, porque Bolsonaro, porque Lula, enquanto você tá pensando em alguma coisa do tipo, tem um chinês virando bilionário do outro lado, milionário e achando um jeito de ganhar dinheiro, achando um jeito de crescer na vida. Então, tipo, o mundo tá cagando porque você pensa. O mundo tá cagando em quem você vota. O mundo tá cagando pro que você faz. Tipo, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente, tipo, não quero mais trabalhar, vou parar de trabalhar e vou sair fora. Isso não existe. Isso não existe. Nada vai cair do céu. Você pode tomar, de novo, não existe certo e errado. Você pode tomar diversas conclusões, diversas atitudes na sua vida. Só que você vai colher exatamente o que você plantou. Sim. E isso vem muito, tipo, se você ler a biografia dele, tipo, foi um cara que pegou, quando ele saiu do PayPal, 180 milhões de dólares. Isso estamos falando na época, meados de 2000. Hoje seria equivalente o cara ser bilionário. Era muita grana, gente. É muito dinheiro, vocês não têm noção. E o cara pegou todo o dinheiro dele e investiu nas empresas SolarCity, Tesla e a SpaceX. A ponto dele praticamente perder todo o dinheiro. De perder tudo. De todo mundo ir contra ele. Todo mundo chegar pra ele e falar assim, para de tentar lançar um foguete que você não vai conseguir. Um bilionário que faliu tentando lançar foguete chegou pra ele e falou, você não vai conseguir, para. Neil Armstrong, se eu não me engano, chegou pra ele e falou que ele não ia conseguir. Muita gente falou que ele não ia conseguir. E o cara conseguiu, foi a primeira empresa privada, né, tirando, porque antes era a NASA, em parceria com a Boeing e outras empresas, ou seja, financiado pelo governo, e as empresas da Rússia. E o cara foi lá e conseguiu. Então, assim, tipo, e foi uma época que realmente tinha muito vento contra, né, na hora de construir a Blue, tinha muito vento contra. E eu falei, caralho, tipo, porra, os meus problemas não são nada perto dos problemas desse cara. Esse cara tá com outros problemas, tá com uma outra perspectiva. E eu comecei a diminuir, comecei a enxergar de uma outra forma os meus problemas. E isso me inspirou, isso me motivou e me fez continuar a querer crescer, querer fazer as coisas, não desistir, de saber que tudo podia dar errado, mas que eu tentei. E olhando hoje que o cara, ele é, obviamente, o cara mais rico do mundo, tem muito dinheiro, mas que eu tenho certeza que, tipo, pra ele o dinheiro, foda-se, não é dinheiro pelo dinheiro. E
Obviamente é muito fácil falar, né? Que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade sim, dinheiro é bom. Mas você ter o dinheiro por ter o dinheiro não é tudo. O cara, ele colocou todo o dinheiro dele, investiu nas empresas porque ele tinha um propósito. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. E foi até bom você falar em propósito, porque agora a gente selecionou algumas perguntas que os colaboradores fizeram pra saber especificamente do Celso. Aí daqui a pouco vai ter a do Rô e do Gabs. Tá. Se prepare. E aí a primeira pergunta é: o que você levou em consideração quando você escolheu, por exemplo, o Rô e o Gabs como seus sócios? O que você leva em consideração quanto a isso? Confiança. E eu acho que antes de qualquer habilidade, qualquer outra coisa, é a questão da confiança. Então, o Gabriel, ele apostou. Tipo, ele veio trabalhar comigo. Eu falei assim, ó, presta atenção, não tem nada. Eu não te garanto nada. E sei lá o que pode acontecer. Quer ser meu sócio? E ele falou que sim. Entendeu? Tipo, e eu já conheci o Gabriel de um tempo. Eu gostava do Gabriel. Eu tinha confiança no Gabriel. Então, de novo, um fator determinante para eu contratar alguém, para eu contratar não, para eu escolher um sócio é se eu consigo, se eu gosto daquela pessoa e se eu conseguiria ficar num voo de 8 horas com essa pessoa do meu lado no avião. Porque isso é chato uma pra boa, caralho, Porque velho. em algum momento isso pode acontecer. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. E se você tiver com uma Eu nunca pessoa tinha que não é feito. Já legal, aconteceu várias vezes. se eu tiver com uma pessoa que não é legal, tipo, mano, na viagem não é legal, eu já tive sócio. Eu já tive sócio que eram uns bosta. E assim, é uma merda se ter um sócio assim. Porque os caras são chatos, você não confia, você não sente segurança e você entra em alguns assuntos que, tipo, daqui a pouco você tá discutindo, tipo, a compra de uma caneta, tá ligado? Enquanto o real problema da empresa é outro. Sim. Então, tipo, com base nisso, eu falei, não, eu quero que se foda, eu não vou ter mais sócio bosta, igual eu já tive. Eu vou ter sócios que realmente vão fazer diferença pra empresa e pra minha vida. E, obviamente, a primeira questão é a confiança, a segunda é a entrega, né? O Rodrigo era o melhor colaborador que a gente tinha na empresa, na época. E ele foi sempre muito constante, sempre teve uma entrega muito constante. Era uma pessoa que trazia ideias, trazia novidades, pensava fora da caixa. Sempre foi uma pessoa coerente. E, de novo, também confiança. Eu senti confiança para poder trazer ele como meu sócio. E falando em relação, você estava falando sobre o livro, né? E você falou que passou por alguns perrengues, digamos assim, quando você estava em processo de construção da Blue. Então, como que foi esse processo? Foi muito difícil? Teve muita gente que foi contra, que não acreditou na sua ideia? Acho que assim, eu empreendo desde os meus 22 anos, 21, mais ou menos. Não é fácil. Tipo, é muito fácil pra alguém chegar e falar assim, nossa, o Celso é playboy, o Celso deu sorte, o Celso tem dinheiro. É muito fácil, muito fácil. Sim. Mas eu larguei, e na época isso influenciou em muitas coisas, tipo, eu tinha apartamento antes. Eu com 21 anos eu tinha meu apartamento. Eu tinha carro zero. Eu, tipo, tive que vender tudo porque minha empresa não decolou como eu esperava. Minha primeira empresa chamava Clínica Online. Inclusive eu trabalhei com a Marcela nessa empresa. E assim, empreender no Brasil já é difícil por si só. Porque o Brasil, ele é complicado, ele é difícil de você empreender. A pessoa fala, não, mas é difícil de empreender no Brasil. Pra todo mundo que você vai, seja numa padaria, seja no lugar da esquina, seja um amigo seu, não pede desconto, tá ligado? Tipo, a gente já tá se fudendo demais. Ah, porque o empresário é um filho da puta. Mano, senta lá. Senta na cadeira dele. Tenta montar um negócio. Depois a gente conversa. Vai ver o que é lidar com as pessoas, lidar com tributação, lidar com N situações que, tipo, não foi fácil, tá ligado? Teve um momento na Blue mesmo que eu tive que escolher entre pagar os funcionários e pagar imposto. Eu fiquei sem pagar imposto durante, sei lá, 2 anos, 3 anos. E a gente teve milhões de imposto acumulado para poder pagar e conseguimos quitar. Mas naquele momento, se eu tivesse pago os impostos, talvez a gente não tava aqui tendo essa conversa. Sim. Porque eu tive que tomar uma decisão. E nunca é fácil tomar decisão. A gente, na posição de liderança, tipo, a gente tem que tomar decisões, são decisões impopulares. Tipo, eu tenho que tomar uma decisão que talvez não agrade todo mundo, mas é o que vai manter o sustento das pessoas lá pra frente. E isso não é claro quando a gente tá começando um negócio. A Blue não foi minha primeira empresa, eu já tinha experiência de como
como lidar com o começo de uma empresa. A Blue, ela foi a minha terceira empresa, né? Eu tive 2 empresas que não deram certo. A Clínica Online eu fechei o ano passado. E eu tive uma outra empresa que eu trabalhei antes, que eu tive sócios e que foi horrível porque tinha diversos sócios e tinha problema cultural, tinha... um dos sócios, ele era PhD em administração e não sabia calcular um risco. Não sabia o que era regime de caixa e regime de competência na área de contabilidade. E eu sou formado em administração também. E eu questionava essas coisas. Eu questionava as coisas que não estavam indo bem por conta das decisões dele. E gerava vários atritos. Enfim, também não tinha transparência nem confiança entre os sócios. Falando da Blue, foi muito difícil, foi muito complicado, porque, de novo, não é simples você colocar um produto novo no mercado. A gente... Já vinha de um processo de solução parcial de uma outra empresa. E, de novo, tive que aprender muita coisa jurídica. Então, assim, tudo aconteceu, foi muito bom. Porque eu aprendi como se começa e como se termina uma empresa. Sim. O que acontece no caso de uma dissolução parcial. Dissolução parcial ou dissolução total, para quem não sabe, é quando se desfaz uma sociedade e ainda existem deveres e obrigações e afazeres dessas empresas. Teve briga, teve um monte de coisa, mas que, de novo, com a equipe que eu tinha na época, a gente conseguiu fazer muita coisa e a gente conseguiu desenvolver a Blue no começo e deu tudo certo. Acho que hoje a gente consegue ver o reflexo disso, o crescimento da empresa, o sucesso da empresa tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas não foi fácil, não foi fácil. Muita coisa eu fiz meio que, não vou dizer piloto automático, porque assim, tinha que acontecer. A primeira vez que eu cheguei nesse espaço que a gente está gravando aqui agora, aqui antes era a Blue, eu olhei e eu já tinha um aluguel para pagar. E eu tinha os funcionários para pagar. Eu já tinha um monte de coisa para fazer e me deu um frio na barriga. Eu falei, peraí, essa parte eu nunca fiz, eu nunca cheguei nisso sozinho. Eu vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito aqui. E a gente nunca tá preparado. A gente nunca tem a capacidade para fazer e às vezes quando a gente mais acha que, tipo, será que é possível? Dá para fazer, mano. Se espremer, dá para fazer mais, entendeu? A gente é muito mais capaz do que a gente imagina. O que acontece é que muitas das vezes a gente tá numa zona de conforto. E a zona de conforto, a gente não quer sair e fica naquilo. Primeira coisa é, você saindo da zona de conforto, você consegue fazer tudo. Porque você começa a virar no giraia, você começa a cobrar fornecedor. Tipo, por exemplo, no começo da empresa não tinha dinheiro. E tinha reforma aqui. O que eu fazia? Eu pagava o pessoal, mas na hora de pagar eu mudava um dígito pro dinheiro voltar pra conta. Mas eu tinha um comprovante que eu mandava pra pessoa. E aí a pessoa chegava pra mim e falava, Celso, não caiu o dinheiro. Eu, como não? Te mandei o comprovante. Aí o cara falava assim, não, mas eu acho que você errou o dito. Puta, foi mal, errei. Vou agendar aqui pra pagar amanhã. Tipo, mas eu ganhava, sei lá, 3, 4 dias que era o suficiente. Paguei todo mundo pago, todo mundo recebeu, mas na época eu tinha que dançar conforme a música. Porque realmente a gente tinha que vender o almoço para pagar a janta, mas também não podia comer a janta porque tinha que vender para pagar no dia seguinte. Então era bem complicado. Eu acredito que você também tenha recebido vários conselhos durante toda essa construção. E aí eu queria saber, eu e o time inteiro, o Blue, né? Queria entender, tipo, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Como assim? O melhor conselho de, tipo... eu tô em dúvida de fazer tal coisa. Vai e faz. Tipo, em toda a sua vida. Não só tipo, do processo de criação da Blue, mas como... vários conselhos. Tipo, isso não vai pra frente. Isso não vai dar certo. O Celso é um sonhador. Mano, larga aí, vem trampar comigo, eu pago 5 pau pra você. Tipo, mano, você tá perdendo seu tempo. Foram esses conselhos que eu recebi. Mas qual foi, tipo, o conselho que você recebeu de uma forma positiva? Que você lembra, assim, até hoje? Não lembro. Não tem. Na verdade, vão vir mais coisas negativas. É muito fácil, tipo, depois que o negócio tá pronto, todo mundo olha e fala assim, top, mas na hora que tá construindo, tá todo mundo cagando pra você. Ninguém acredita no teu sonho, ninguém acredita que vai dar certo. E, tipo, porque muita gente tenta e não dá certo. Essa é a real. Tipo, e é normal não dar certo. A minha primeira empresa não deu certo. Minha primeira empresa, sei lá, durou 10 anos, mas tive que fechar porque eu colocava dinheiro e o negócio não virava e não virou em 10 anos. Entendeu? Mas, tipo,
a gente batalhou ali, aprendi muita coisa. A experiência que eu tive na construção dessa empresa foi totalmente diferente. De novo, eu não tive formação de uma Insper, de uma Mackenzie, não tinha uma rede de relacionamentos que essas faculdades dão. Tipo, é um bagulho que, mano, é tu com tu mesmo. Tu vai ter que se virar e tu vai ter que se fuder. Porque tu não tem como chegar e assim, você não consegue meio que pensar fora da sua caixa, entendeu? Tipo, em alguns momentos. Mais uma coisa que eu acreditei muito, trabalho. Tem que trabalhar muito. Trabalhando muito, alguma coisa vai dar certo. Sim. E eu acredito que... Meu, eu vou te falar, você é corajoso mesmo. Tipo, digo em questão a... Era o seu sonho mesmo ter uma empresa, né? Porque você fez administração. Eu também fiz administração. E, tipo, quem estuda a fundo sabe o quanto é difícil abrir uma empresa. O quanto tem, tipo, linhas, assim, tão pequenininhas que você nem imagina. E quem tá de fora acha que é muito fácil. E quando vai ver é pior do que você pode imaginar. Então, tipo, acho que tem que ter um sonho mesmo. Igual, eu não tinha esse sonho, mas, tipo, me inspira ver você falando dessa forma, sabe? Porque é muito bonito, tipo, ver tudo que você construiu junto com os meninos e ver onde vocês chegaram. Porque é muito isso, ninguém acredita, né? Ninguém acredita na gente, todo mundo acha que a gente é louco. E acho que é isso. Meu pai mesmo, eu com 25 anos, meu pai, e aí? Mas quando é que você vai arrumar um emprego? Tipo, eu não vou esquecer isso. E tipo, eu tava empreendendo. Eu vivia com R$700, que era o que por obrigação, pra gente ter uma empresa, eu era administrador da empresa, então tinha que pagar R$700. Sim. E era R$700 em cash, porque nem conta mais no banco eu tinha, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. E... tipo, mano, tinha que se virar, tá ligado? Não adianta... Eu percebi que mesmo quando eu tava com o nome sujo, com tudo cagado, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Teve um dia que eu acordei e falei assim, caralho, mas... ninguém vai me prender, tá ligado? Tipo, o dia nasceu, bora trabalhar, eu sei programar, eu sei fazer as coisas, fazia freela, fazia um monte de coisa, dava os meus pulos pra conseguir um dinheiro e me virava, mano. E aí, tipo, e é isso que eu falo. Tipo, hoje, uma crítica de novo pra essa geração nova que tá fumando cotonete. Tipo, galera, tem que trampar, mano. Tipo, se você não trampar hoje, a hora que você tiver com 30 anos, você vai falar, puta, eu podia ter trampado, eu podia ter ganhado experiência, teve muita coisa que eu tive experiência de como funciona uma empresa dos meus 14 aos meus 17 anos. Que aí eu entendi como que é a hierarquia, me acostumei a acordar cedo, muitas coisas. E eu nunca vou esquecer, uma coisa que mudou minha vida foi, caralho, eu vou ter que fazer isso todo dia. Todo dia eu vou ter que levantar cedo. Todo dia eu vou ter que pegar ônibus. Todo dia eu vou me fuder. Beleza. Vou fazer isso, mas eu vou fazer bem feito. A galera hoje em dia é tipo, eu tenho que trabalhar, eu não quero. Tem que pegar transporte público, eu não quero. Você não quer, mano? Então trabalhe mais, estude mais, ganhe mais dinheiro, para que ou você vai morar perto da empresa, ou tu vai montar a tua empresa, ou tu vai para fora do Brasil, mas tipo, trabalhe e tenha dinheiro para você ter suas escolhas. Em 2014 eu nunca vou esquecer, o Thiago tá de prova. Peguei, tava no grupo lá discutindo política, concorda, não concorda, não sei o que, a gente trabalha. Foda-se. Foda-se. Só trabalha e faz dinheiro. Porque hoje você fica indignado com política porque você não tem a opção de tomar uma decisão de tipo, não quero mais ficar nesse país, quero ir embora. Por quê? Porque tu não tem dinheiro. Agora se programa. Se programa pra isso. Guarda teu dinheiro, faz tua coisa. Obviamente eu vou ficar muito chateado se... por conta de política, acabar influenciando, vir alguma lei e atrapalhar a minha empresa, onde eu tenho que mandar pessoas embora. Isso sim eu vou ficar muito chateado. Mas, tipo, nada impede de você batalhar, guardar seu dinheiro, fazer suas coisas para um dia você falar assim, quero investir em alguma coisa, quero dar uma mudada no rumo da minha vida. Nada vem de graça, nada é fácil. Nada. Não é fácil acordar de manhã e trabalhar e ficar se fudendo. Quando você monta sua empresa também é pior ainda, porque você fala assim, não tenho chefe, mas você tem cliente. E você vai ter que dormir tarde e acordar cedo. Porque vai ser pior ainda. Se não for você, não vai ter ninguém. Então, assim, são escolhas difíceis. Obviamente, depois de um tempo, você vai colher alguns frutos. Mas tu vai se fuder. Entenda, você vai ter que se fuder na sua vida. O resto da sua vida. Só escolha como você quer se fuder. Pra um dia, talvez, você tenha uma aposentadoria ou não. Sim. Agora sobre a paternidade. Ixi. Um dos seus sonhos
você já realizou, acredito eu, né? Que é a empresa em si e tal. E aí agora vem um sonho em relação à paternidade. Como que, tipo, você sempre teve esse sonho? Não. Foi planejado? O que Foi. você espera? Espero que vai nascer e... Não. Não tem muito o que fazer. Espero que vai Posso nascer. fazer toda pergunta. Não, tipo, como quando nascer, o que você espera? O que você quer ensinar? Tipo isso, sabe? Na verdade, assim, tipo, nunca quis ser pai. Não que eu nunca quis ser pai, acho que tudo é questão do momento certo. Se eu tivesse sido pai há 4 anos atrás, a história da Blue seria diferente. Ou a história com meu filho seria diferente. Porque eu teria que trabalhar ou muito mais, não muito mais, mas alguma coisa eu ia ter que fazer ali, mas eu ia estar muito triste por não estar 100% com meu filho. Sim. Porque a empresa exige muita dedicação. A empresa é um filho. A empresa, ela é uma criança, né? Mas sempre tive trauma de ser pai, desde pequeno, porque meus pais foram pais muito novos, minha irmã também, eu já falei. Enfim, não que o filho atrapalhe, mas um filho tira o foco. Ele tira o foco. Você vai ter que ir com ele pro hospital, tu vai ter que dar atenção, tu não vai querer sair, tu vai querer aproveitar. E se você não tiver bem, vamos falar assim, estruturado para que você consiga conciliar os dois, ou você trabalha no emprego que te proporcione um home office, que não é o caso aqui da Blue, você vai ter que dar um jeito de estar com teu filho e estar no trabalho ao mesmo tempo. São escolhas. Meu pai nunca foi um pai presente e eu queria ser um pai presente. Então, por isso que eu me dediquei muito para poder fazer a Blue virar, para que eu pudesse ter um pouco mais de tempo para quando eu tivesse meu filho. E esse ano, eu noivei com a Gabi. Eu falei para ela, a gente tá ficando velho. Quantos anos você tem? 34. Caraca, é mesmo? É mesmo. Fez E ontem. vocês? Fez ontem. Não, eu sei. Mas eu não sabia a idade. E, enfim, eu falei pra ela, a gente tá ficando velho, bora noivar aí e vamos ter filho. Porque a gente precisa ter alguém pra cuidar da gente quando a gente estiver mais velho. E eu acho que é uma idade que é um meio termo, onde se eu esperar mais, eu acabo virando o vô do meu filho. E muito cedo também atrapalha essa alavancagem que a gente tem. Mas, enfim, basicamente meu filho... Não Tá sei, eu ansioso? nunca fui pai. Tá ansioso? Não, acho que é tipo assim, eu acredito muito no ciclo da vida, assim, tipo, as pessoas vão nascer, crescer, reproduzir, morrer, e meu filho, ele vai nascer, eu vou tentar dar o máximo de educação pra ele, mas, de novo, não vou forçar ele a ser nada, obviamente, se ele se inspirar em mim, por algumas coisas, Fala seja pra essa ele parte que de fumar eletrônica. cotonete é errado. Não pode. Meu filho não vai fumar cotonete. Por favor. Você não tá entendendo. Ele tem que fazer proerd. Eu não... Não, acho que vai muito além agora do projeto. Não, meu Oriente filho, muito bem pra ele não ser. meu esse filho tipo ele de vai gente. apanhar. Ele não vai ser uma criança besta. Ele vai apanhar, ele vai entender como que é a vida. Porque eu não cresci na vida, tipo, eu cresci apanhando, tá ligado? E... Enfim, fez coisa errada, vai tomar uma surra, normal. Fez coisa certa, vai ter uma bonificação ali também. Mas enfim... Uma bonificação. Certo, vai tomar um rolo. Vai ganhar um doce, vai ganhar uma mesada, não sei, mano. Realmente eu não sei. Mas, tipo, obviamente uma coisa que eu vou colocar ele pra fazer é essa parte de, tipo, de eletrônica, esse trabalho manual, ele vai aprender a soldar. Eu aprendi a soldar componente eletrônico com 10 anos. Então, tipo, com certeza meu filho vai estar nisso, vai estar envolvido com programação. Eu acho que o ensino do meu filho, eu não acredito no ensino que existe hoje em dia. Pra mim é um ensino que é totalmente ultrapassado. Por exemplo, se um professor tivesse explicado pra você, pra que você usa matemática, conseguisse didaticamente explicar pra você pra que serve a matemática, você se interessar pela matemática. Se meu filho entender pra que serve a lógica de programação, ou a lógica, o raciocínio, ele vai gostar, porque ele vai ter que aprender o que é raciocínio para poder chegar a conclusões das coisas que ele precisa, e obviamente isso vai estar muito presente na vida dele. E não vai ter Teletubbies porra nenhuma, vai ter lá... Não tô zoando, vai ter Dragon Ball, vai ter essas coisas pra ele assistir, tipo, não tô falando que ele não vai... Não vai ter. Ah, Lucas, galinha né? pintadinha é meu ovo, mano. Mas é mó legal. Não vai ter galinha pintadinha. Galinha. Não, mano, na minha DJ época... Masks. Na minha época, tipo, eu não tinha... O que eu tinha era Chaves, tá ligado? Pra Chaves é assistir. legal. Pica-pau. Entendeu? Até o Chaves virou desenho, velho. Tipo... E chato. E eu vou... Hã? Até verdade. o Chaves virou desenho e chato.
Não, e outra, tem um monte de coisa, mano. Você tem o pica-pau, que tem tiro. Você tem o Pernalonga, que tem tiro. Entendeu? Tem uns negócios que, tipo, hoje em dia é tudo muito soft, é tudo muito amiguinho e todos vencemos. E eu não concordo com isso, não. Meu filho tem que já crescer sabendo que, assim, ó, presta atenção. O mundo não é fácil, o mundo não é bonitinho, o mundo... Ele vai aprender, obviamente, que tem o Papai Noel. Pelo menos até uns 8 anos ele vai entender o que é Papai Noel. Depois, eu faço questão de eu me vestir de preto e olha aqui quem é o Papai Noel. Entendeu? Não acredito. Tipo, Então você vai estragar para, tudo, mano. Não vai ficar o resto da vida Não, achando todo que é mundo- Papai Noel. Você não descobriu ainda? Todo mundo Não. descobre. Porra, Não, mas eu ainda acredito. Papai Noel não existe. No fundo. Não existe. Não, no fundo. Não, ele não existe. Porque eu tenho certeza que eu já vi. Tipo, no céu. Quando eu era criança. Eu juro por Deus. E eu sempre vou falar isso pro resto da minha vida. Beleza. Assistiu muito Todo mundo que me Teletubbies. conhece. Você assistiu muito Não, é Teletubbies. sério, gente. Provavelmente Não, era meu o filho Dinky vai Winky. acreditar em Papai Noel. Então, Coelhinho da Páscoa, dessas coisas, né? Mas enfim, obviamente que eu não vou estragar a infância Sim. da criança, mas no tempo certo. Você vai entender como a coisa funciona. Vai. E outra coisa, gente, tá boa, tipo, rede social, tá ligado? Esquece isso aí, velho. Criança não tem que ter acesso à rede social. É, também acho. Malemar, Não daria, meu filho. malemar a porra de celular, velho. Malemar na porra de celular. Então, tipo, eu tava vendo esses dias. Vou dar pro meu filho o Game Boy pra ele brincar, mano. Porra. Você quer Eu tenho o Tão meu até legal hoje. quanto, velho. Não sabe o que Eu é. não sei o que é isso. Ah, cala a boca. Próxima sério? pergunta. Não vou te responder. O que é isso? Nossa, próxima pergunta. Pula. Isso aqui me perdeu. Não, Mano, depois eu quero saber. o Game Boy é um joguinho que tinha na época antigo. Tipo, É um pouquinho jogo maior de do mão. que um celular. Aí tinha... Nintendo lá. É o vô do Switch. Ah, tá. Então eu sei. Tá vendo? Meu Deus. Gabi. A última pergunta é... Esqueci. Corta Legal. essa parte, Bacana. gente. Não corta. Não, Não tem corte. por favor. Se você pudesse citar 3 acontecimentos, tipo, principais acontecimentos que fizeram você ser a pessoa que você é hoje, quais seriam? Puta. Espero que essa não Forte, venha né? pra mim. Profunda. Ainda bem que eu sou a entrevistadora. Eu acho que os momentos que eu tive com a Marcela isso me ajudou muito a refletir o que é certo e o que é errado. E, assim, desconstruir algumas coisas que a vivência que eu tive com os meus pais, uma vivência que era limitada para uma vivência, tipo, você pode tudo. Minha faculdade, quando eu me formei em minha pós-graduação em administração, lá eu aprendi muitas coisas, e uma das coisas que eu aprendi foi numa aula de negociação, que a gente, tipo assim, eu fiz 1 ano e meio de uma pós-graduação para aprender que eu tenho que investir minha energia no que traz retorno. Tipo, põe o seu tempo e energia onde dá dinheiro, em resumo. E o último ponto... Porque assim, teve mais momentos, eu acho. Acho que teve momentos que eu acordei falando assim, eu sou o dono da minha vida e eu vou mudar essa situação na qual eu tô vivendo hoje. Com os outros sócios que eu tinha na outra empresa. Ali foi uma grande virada. Foi quando eu falei assim, não, vou mudar e tipo, alguma coisa, falou assim, mano, foda-se o que tiver pela frente, eu vou passar todas as barreiras e vai mudar. E por último foi sim o livro, que aí contextualizando, antes do Elon Musk virar hype e tudo mais, a Gabi em 2018, eu tava num dia bem bosta e ela chegou aqui e me deu o livro da biografia dele. Falou, olha, acho que você vai gostar. E ali, no livro, realmente fala de muitas coisas. Tipo, cara, todo mundo tem tempo, o sol nasce assim pra todo mundo. Tipo, de novo, pessoas talvez tenham privilégios e outras não. Tipo, esquece isso aí. Todo mundo tem dificuldade. Tipo, seja o riquinho que tem o dinheiro do pai, que tá no Forbes Under 30, que a gente não sabe o que ele faz, ainda assim ele não vai ter a vivência, ele não vai conseguir ser um grande líder porque ele não passou por algumas etapas, porque ele não entende a necessidade daquelas pessoas. A pessoa que vem de uma favela, eu já subi favela para entregar livro de gente que tinha comprado o livro da minha namorada que fazia cursinho na época, e eu fui lá entregar o livro pro menino. E quando eu falo subir favela, não era uma coisa tipo, ai, nossa, ele subiu favela. Não, tipo, eu tinha muitos amigos meus que eram de favela e direto eu tava na favela.
Eu nunca tive medo de andar com a favela. Nunca tive medo de passar com nenhum carro na favela. Eu já passei... O Rodrigo sabe, eu fui levar ele no hospital, no meio da pandemia, passando lá no meio da favela, ali no Jabaquara. A gente tava de Mustang. A polícia foi escutar nós. Eu falei, mano, não precisa, velho. Não precisa, eu não tenho medo. Eu não tenho medo das pessoas que moram na favela. Elas não são pessoas ruins. E não tenho medo de traficante também, não. Tipo, mano, eu não tô incomodando em nada você. Por que tu... Às vezes que eu fui assaltado, eu nunca fui assaltado na favela. Então, tipo, nunca tive medo. Enfim, aí dessa vez eu fui levar e era um menino que tinha passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que ele não tinha gostado. Tipo, menino da favela. E ele tava querendo fazer outra faculdade, tava querendo estudar em uma outra lá, e por isso que ele precisa do livro para poder revisar e tal. Então assim, pô, como é que um moleque no meio da favela conseguiu passar numa federal e não gostou e tá querendo pra outra federal, tá ligado? Tipo, o que ele fez? Ele foi estudar, ele foi se fuder. Sim. Ele foi se fuder, a vida tem que se fuder. Se você acha que você se fudeu hoje, você tem que se fuder 3 vezes mais. Porque você não se fudeu o suficiente. Tem alguém se fudendo mais que você pra conseguir alguma coisa. Então, se você acha que você tá lá, você tá no seu limite, eu descobri que não, mano, a gente aguenta muito mais. E aí, quando eu vi o livro e tudo mais, foi quando eu fui para os Estados Unidos, eu abri a empresa lá nos Estados Unidos, a Blue. A gente tem a gente tem a entidade aberta nos Estados Unidos. E eu falei, é um mercado que a gente tem que trabalhar também. Em resumo, tipo, esses momentos mudaram minha vida, mas para mudar minha vida eu tive que mudar muito a minha crença no que eu acreditava de certo ou errado, a visão que eu tinha do mundo construído através dos meus pais. De novo, meus pais, eles não eram empreendedores, eles tinham uma visão, e eu tive várias namoradas, inclusive de outros países também, e eu aprendi diversas culturas. Eu já tive em diversas casas, e eu tive vivência com diversos outros pais e mães. Eu vi em outras casas, tipo, meus cunhados que não valorizavam porque tinha o pai emprestando o carro e destruía o carro do pai. Tipo, vi muito isso, por quê? Porque não era deles, enquanto eu tava ali pagando o meu, me fudendo. Hoje eu vejo onde esse meu cunhado tá e esse cunhado tá e onde eu tô, entendeu? Tipo, eu vi que não teve valor, eu vi que tipo, vi muita coisa como, o que vem fácil, tipo, vai fácil. Meus pais nunca me emprestaram o carro. Tipo, meu pai, pra ele emprestar o Gurgel dele pra mim no motel com a minha primeira namorada, Gurgel, pra quem não sabe, é tipo meio Fusca. Eu sei. Meio Fusca. Porque o motor do Fusca é 1.6 e ele era 0.8. Sim. Fibra de vidro. E tipo, mano, eu fui pro motel com esse carro, tá ligado? Tipo, era um carro bem zoado. E foi a única vez que meu pai me emprestou o carro. De resto, nunca me emprestou. E que eu fui lá, fiz dívida, comprei o meu e foda-se. Porque eu queria ter carro, eu queria ter liberdade pra andar, eu queria ter liberdade pra ir pra onde eu quisesse, no momento que eu quisesse. E isso, tipo, eu já com 18 anos já fez meus pais não questionarem muitas coisas minhas. Tipo, eles não podiam brecar de onde eu ia pra onde eu ia. Falar, peraí, deixa eu te falar, eu que tô pagando. Eu que tô pagando a gasolina, eu que tô pagando o carro, eu vou pra onde eu quiser ir, tchau. Acho que também a responsabilidade, né? Querendo ou não, você teve responsabilidades mais novo, assim. Porque se você queria alguma coisa, você tinha que ir atrás e comprar, certo? Sim. Então, acho que gerou, querendo ou não, uma confiança, uma responsabilidade, assim, dos seus pais pra você. Mais ou menos. Não acho que gerou confiança e responsabilidade, porque eu tinha muito atrito com os meus pais. E, tipo, quando eu falava, vou sair de casa, minha mãe falava, pode ir, a porta tá aberta. Entendeu? Tipo, eles nunca falaram assim, não, você não vai. Você quer ir embora? Pode ir. Tipo, foda-se, entendeu? E, obviamente, eu acabei saindo de casa quando eu tinha uns, acho que 22, 23 anos. E aí eu fui morar no fundo da casa da minha avó, não pagava aluguel, e eu com uns 24, com uns 25, acabei vindo morar em São Paulo. E aí depois meus pais foram embora daqui, que eu me liguei e falei assim, eita, não tenho a casa do papai e da mamãe pra voltar. Então, realmente, a coisa tem que acontecer, eu tenho que fazer dar certo, porque eu não tenho pra onde ir. Ou dar certo, não que eu fosse morar na rua, mas eu não queria morar em Minas de novo pra morar com os meus pais. Então, tive que me virar. E a hora que você olha e fala assim, eita, não tem chão mais, entendeu? Não tem segurança nenhuma pra você voltar pra casa de ninguém. Não é fácil. Não é fácil. Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram. Vai ter outro bloco. Vocês sabem quem vai ser? É que tem uma pessoa ali, né?
A gente tá vendo. Acredito que seja ele. Hã? 4h30. É isso, pessoal. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu, Lari. Muito engraçado Tchau. essa entrevista. Até a próxima. Engraçada. Eu achei mó sério.